Olá, como vai? Seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do módulo 1. Nesta aula nós vamos apresentar para vocês semicondutores. Nós vamos conhecer como se faz a dopagem de um semicondutor e a construção de um diodo. Sente-se confortavelmente, aperte os cintos e vamos à nossa aula. O objetivo desse curso realmente é a capacitação dos técnicos, mas não somente de técnico, né? Quem trabalha na manutenção e faz gestão de equipamentos médicos. Eu fiz a indicação de 3 livros, né? E eu sempre, no início de cada módulo, a indicação de livros que eu conheço, que serve como apoio para o aprendizado, né? E eu indiquei 3 livros importantíssimos aqui, que você tem que ter na tua biblioteca. Lembra dos modelos criados ao longo dos séculos, né? E que atualmente nós usamos modelo para o estudo acadêmico, né? O estudo de eletrônica, eletricidade, o modelo de Bohr. Comentei sobre o modelo quântico, é um modelo mais evoluído, um modelo que leva conceitos de estatística, de probabilidade, e não vem ao caso para o nosso estudo, né? Nós vimos lá as camadas eletrônicas, onde é que se dispõem as cargas eletrônicas, não é? E vimos que elas são denominadas, inclusive pela letra do alfabeto, sendo a eletrosfera, que a mais distante do núcleo, né? Olha lá aquela figura bonita, né? Aquela fotografia conseguida através de um microscópio eletrônico extremamente sensível, evoluído, né? Através de congelamento de uma proteína. Olha que bacana, que imagem, né? Vimos lá as forças de atração, sobre a lei de Coulomb, a lei que nos indica a formatação e a formação de campos elétricos, né? Isso nós vamos ver ao longo da nossa jornada, muito bem conceituado aqui, porque desde o mais simples dispositivo elétrico ou eletrônico, essas correntes, né, e esses campos eletromagnéticos que formatam o nosso dia a dia, vão formar o nosso dia a dia para a criação de exames, né, o diagnóstico clínico, muitas vezes, né, a ressonância magnética é um campo eletromagnético muito grande, muito bem criado, né, uma intensidade muito grande, e através de um software muito avançado que se faz a imagem através da alteração, da perturbação desse campo elétrico. Nós olhamos a diferença entre condutores e isolantes, como é que se comporta, né, a cadeia atômica de um isolante e como é a cadeia atômica de um condutor, né? Nós olhamos sobre a questão de atração entre o núcleo, né, dessa estrutura atômica e os elétrons ali nas camadas eletrônicas dele, né? Olha lá, começamos a ver como se produz a corrente elétrica, né? Nós já vimos aí um condutor, aplicamos uma diferença de tensão, de potencial elétrico, de um lado da bateria cargas negativas, predominantemente cargas negativas, e do outro lado fornecendo energia positiva, né? Olha lá a diferença entre a polaridade dessa carga, atraindo os elétrons entre as camadas. Aí está um grande exemplo, um exemplo de condutor e isolante, sendo o cobre largamente utilizado na eletrônica e eletricidade como um condutor de excelência, né? E ali também os isolantes entre eles. Nós comentamos sobre o ar, né? O ar é um isolante. Ora, o ar tem uma característica isolante até que se vença o isolamento elétrico, né, que nós chamamos de rigidez dielétrica do ar, que é em torno de 3 milhões de volts por cada metro, não é? Então, se você conseguir vencer essa
rigidez dielétrica, o ar passa realmente a ser um condutor, né? Vamos lá, sentem-se, aperte o cinto, sentem-se confortavelmente e aperte o cinto. Nós iniciamos agora a nossa aula número 2 do primeiro módulo, né? Que é a revisão de eletrônica básica. A lei de Ohm é um cálculo e uma ideia, né, que você vai ter que guardar para o resto da sua vida, porque qualquer análise de circuito, qualquer análise de defeito, qualquer análise de um circuito eletrônico, de uma placa eletrônica, isso vai ter que estar claramente na tua cabeça, né? Outra coisa é começar a ter contato, a vivência com os desenhos, os esquemas elétricos e eletrônicos dos componentes elétricos e eletrônicos, né? Então eu tenho aqui um desenho técnico, um desenho de um esquema, que eu tenho um fornecedor de energia na minha bateria V, com potencial positivo e negativo, fornecendo uma energia elétrica, ou, vamos falar mais corretamente, né, uma diferença de potencial a uma resistência R, né? Essa resistência, como o próprio nome diz, né, quanto maior ela for, menor é a corrente elétrica que irá circular por essa resistência, né? Então faça similaridade, por exemplo, de uma ponte sobre um rio, né? Quanto for maior a resistência dessa ponte sobre o rio, menor número de pessoas passarão ali. Então, se você for uma ponte estreita, pequena, oferecendo uma grande dificuldade à passagem das pessoas sobre esse rio, né? Menor o fluxo, menor a corrente de pessoas, né? E se essa ponte for larga, oferecendo menor resistência, maior o número. A corrente elétrica é justamente isso, né? A corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica. E eu tenho esse desenho que já me acompanha há vários anos, é um desenho mnemônico, né? É uma ideia didática, né? É uma ideia cognitiva de como entender a lei de Ohm, o princípio da lei de Ohm. Olha só que bacana, né? O volt, que é o potencial, a força elétrica, empurrando sobre um túnel a corrente elétrica, e olha que interessante lá, a resistência, dificultando essa passagem da corrente elétrica, né? Então a gente pode entender que quanto maior é a resistência, menor a passagem da corrente, ou seja, inversamente proporcional. Você aumenta o valor de tensão, mas aumenta o valor da resistência elétrica, a corrente elétrica diminui. Se você diminuir a resistência elétrica, né, a resistência ohmica, que é a unidade de resistência elétrica, o ohm, e aumentar o valor da tensão elétrica, maior é a corrente elétrica. E aqui nós temos a diferença entre corrente alternada e corrente contínua, né? E olha agora que interessante essa estrutura, né? Que nós vamos mostrar para vocês agora. O cristal de silício, que anteriormente ele estava em equilíbrio, totalmente equilíbrio, com os seus elétrons fazendo ligações covalentes, né, emprestando elétrons para cada átomo de silício na sua eletrosfera de valência, né? E olha esse cristal agora. O que eu fiz aqui? Eu dopei, né? Eu fiz uma dopagem de um átomo de boro. E o átomo de boro tem uma característica muito peculiar, né? Ele tem apenas 3 elétrons na última camada. E o átomo ali vizinho de silício, ele
tem um elétron que faria uma ligação covalente, compartilharia esse elétron ali com outro átomo de silício que já não tem mais, né? Eu fiz uma dopagem, eu coloquei uma impureza, né? Trivalente ali, ou seja, na última camada, na camada de valência, nós temos 3 elétrons. Olha o que eu acabei de criar ali, né? Naquele átomo de boro, que é uma impureza trivalente. Eu criei uma lacuna, ou seja, aquele elétron que estaria ali numa estrutura de silício totalmente estável, agora faz uma falta ali, uma lacuna, um buraco. Não existe efetivamente esse buraco, né? Ele não existe, mas nós podemos imaginar ali uma carga diferente da carga negativa do elétron, né? Vamos considerar aquele buraco, aquela lacuna, como uma carga positiva, né? Então nós temos ali, pela dopagem que foi feita, eu criei uma carga. Em contrapartida, se eu fizer a dopagem desse mesmo cristal de silício, ou seja, adicionar uma impureza pentavalente, ou seja, com 5 elétrons na sua última camada, na camada de valência, eu vou ter um elétron livre. Por quê? Eu estarei compartilhando, né, esse nosso átomo agora de fósforo, que é uma impureza pentavalente. Ele terá o seu elétron na última camada, compartilhando de forma estável ali com o átomo próximo de silício. Porém, um elétron dessa última camada não tem aonde ser compartilhado, ele está ali livre, né? Livre, leve, solto, né? Imagina aquele elétron procurando uma colocação, uma ligação para manter essa rede cristalina totalmente estável, né? Ele não vai conseguir, né? A gente chama essa rede cristalina quimicamente de reticulado cristalino, não é? Então ali no reticulado cristalino, onde caberiam as ligações, no caso de um cristal estável, nós criamos uma lacuna, ou seja, uma carga positiva, e um elétron livre, uma carga negativa. Por curiosidade, como é feito essa dopagem, né? O material ele é aquecido a uma temperatura de 600 graus, né? E depois por vapores de boro e de fósforo, no caso essas duas impurezas que estão ali fazendo a dopagem, um vapor é colocado nessa rede cristalina, né? Nesse reticulado cristalino, e depois isso é resfriado lentamente. É assim que se constrói essa estrutura atômica muito importante, né, para o uso na eletrônica. E vocês vão ver como é que essa estrutura vai se comportar. Olha que legal! O cristal que foi criado ali, um elétron livre, né, pela adição do fósforo, como ele é uma carga negativa, nós chamamos essa estrutura um cristal tipo N. Por quê? Porque ele tem elétrons livres, né? Então qualquer muito pequena energia que eu colocar ali, eu posso fazer com que esse elétron produza corrente elétrica, que ele saia dessa estrutura muito facilmente. Por quê? Porque os demais estão com uma ligação compartilhada, né, com os átomos de silício, numa estrutura muito bem estável, né? Então eu crio um cristal tipo N. De outra forma, no caso do meu boro, né, que é uma estrutura trivalente, né,
uma lacuna, uma falta de carga negativa ali para compartilhar com o silício. Eu criei um cristal tipo P, né? É possível a gente criar, fazer a dopagem de outra estrutura, de outro material, né? De outro metal que não seja o silício? Sim, é possível, né? Muito antigamente, nós usávamos o germânio ao invés do silício. A única diferença, o germânio também, olha a comparação com o átomo de germânio e o átomo de silício, né? A diferença é que o germânio tem na sua estrutura uma estrutura também equilibrada, né? Uma estrutura estável, mas ele tem 32 elétrons nas suas camadas, né? E 4 elétrons da mesma maneira que o de silício na última camada, né? Usava-se o germânio, porém o germânio era bastante instável em relação à temperatura, né? Então essa temperatura, pelo número de elétrons, por essa especificidade do germânio de ter elétrons em camadas mais distantes do centro, do núcleo, né? Então qualquer variação mesmo de temperatura, energia térmica, fazia com que ele produzisse uma corrente muito facilmente. Então ele era um pouco instável. Ele é bastante usado para uma aplicação muito específica de altas frequências. Ainda é usado, mas de maneira geral o silício é mais usado. Olha lá o germânio na nossa tabela periódica, percebe que ele está muito próximo do silício? Devido às suas características químicas e eletroquímicas, né? Agora vamos imaginar, vamos começar a fazer uma aplicação de energia nesse cristal que nós construímos. Então tá lá a bateria, vocês já viram o símbolo elétrico, eletrônico, né? No diagrama de desenho eletrônico de uma bateria. E eu tenho um cristal tipo P, ou seja, eu tenho muitas cargas positivas ali nesse cristal, ou seja, cargas, buracos, né, lacunas que têm uma característica positiva, sendo alimentado pelo lado positivo da bateria, sendo alimentado mais ainda, intensificando, aumentando esse aumento de cargas positivas, sendo elas atraídas pelo potencial negativo. Então eu faço um grande fluxo de elétrons nessa estrutura, né? Olha lá o cristal tipo N, se eu o polarizar de forma reversa, né, do jeito que está ali, ou seja, ele tem muita carga negativa por ser um cristal, um semicondutor do tipo N, é assim que nós vamos falar agora, né? A partir de agora, um semicondutor tipo N, e quando eu aplico uma diferença de potencial, uma tensão elétrica, aqueles elétrons que estavam nessa estrutura são repelidos para o outro lado do cristal, porque nós temos um potencial eletrônico negativo, são cargas iguais, negativa da bateria, fornecendo uma energia de potencial elétrico negativo, empurrando os elétrons que estão ali, né? Então eu forço uma corrente elétrica nesse sentido, né? Agora, olha só que bacana, né? Se eu unir as duas estruturas, fundir um cristal tipo N e um cristal tipo P, né? E criar uma junção, isso é feito termicamente, né? Com a fusão desses metais já dopados e já preparados. Se eu unir essa estrutura, um cristal tipo N e um cristal tipo P, olha que bacana o efeito disso aí. Nesse lado do meu desenho com a letra A, né, eu tenho uma polarização
direta, ou seja, no cristal tipo P, eu tenho a polaridade da bateria, ou seja, a energia positiva oferecendo mais carga positiva para esse elemento, para esse cristal. E no lado tipo N, eu tenho mais energia negativa, mais elétrons sendo oferecido ali, né? Olha o que acontece. Como as duas junções são predominantemente de um lado positiva, ou seja, cargas positivas, e do outro lado do cristal predominantemente cargas negativas, eu alimentando ainda mais essa quantidade de cargas positivas e negativas, elas serão atraídas, ou seja, eu favoreço ali na junção, né? No meio, na junção, eu favoreço muito a corrente elétrica. De outra forma, se eu fizer uma polarização inversa, olha, minha bateria agora está invertida, né? O potencial da minha bateria E está fornecendo um grande potencial negativo do lado P, ou seja, cargas positivas do meu cristal estão sendo atraídas pelo potencial negativo da bateria, porque são cargas diferentes. E o outro lado, eu tenho o potencial positivo da minha bateria E fornecendo mais cargas positivas do lado do cristal N, ou seja, eu atraio esses elétrons para o potencial positivo da minha bateria, né? Vocês já vão lembrar que cargas de polaridade diferentes se atraem. O que acontece? Ali na junção, eu vou criar uma grande barreira de potencial, né? Como as cargas, tanto a carga P como a carga N, estão sendo atraídas para uma região extrema, próxima ao polo da bateria, no centro da minha junção eu vou diminuir muito a quantidade de carga. Eu ofereço uma barreira de potencial ali muito grande, ou seja, eu dificulto a corrente, eu crio ali, eu tiro uma ponte, como se fosse a ponte atravessando o rio, eu tiro essa ponte e não promovo corrente elétrica. E olha que interessante agora, né? Isso que nós formamos é um diodo grandemente usado nos circuitos eletrônicos e elétricos, né? E olha essa característica. Se eu polarizar o meu diodo, presta bem atenção nessa conceito, né, de polarização do diodo. Numa polarização direta, eu estou oferecendo ali no terminal negativo, né, da minha bateria mais elétrons, mais cargas negativas para alimentar o meu cristal tipo N, que está numa junção com o cristal tipo P, que também está alimentado pelo lado positivo da bateria, fornecendo mais carga positiva. Como as cargas são diferentes e se atraem, né? As cargas negativas do meu cristal tipo N do lado esquerdo vão ser atraídas para o lado direito do meu cristal tipo P, promovendo uma grande corrente. E na polarização reversa mais abaixo ali, o meu cristal tipo N, os elétrons que ali estão sendo atraídos para o lado positivo, e o meu cristal tipo P, as cargas positivas estão sendo atraídas para o lado negativo, ou seja, a minha corrente é muito pequena ou inexistente, ele não conduz. Então um diodo polarizado diretamente, ele conduz muito facilmente pela alimentação elétrica da sua estrutura ali cristalina, né? No cristal tipo N e no cristal tipo P. E na polarização reversa ele não conduz. Olha que bacana, vocês vão ver a aplicação desse componente eletrônico nos nossos circuitos, nas análises de circuitos, né? Então
eu ofereço uma grande corrente elétrica na polarização direta e na polarização reversa uma pequena, porque a barreira de potencial ali no meio é bastante grande, né? Isso aqui é o encapsulamento, os modelos de diodo comercial, né? Diodos comerciais têm esse desenho, né? Eles têm esse tamanho e esse desenho. Ali nós temos 3 tipos de diodo, né? No centro, um diodo Zener, que nós já vamos ver o que ele faz. No superior, no lado esquerdo superior, um diodo retificador. E embaixo, um diodo de germânio, né? Olha que interessante aqui o desenho eletrônico, né? Num esquema elétrico, num esquema eletrônico de um diodo. Aquele lado positivo é o anodo e o lado negativo é o catodo. O catodo sempre oferecendo elétrons para a rede cristalina, né? Para o reticulado cristalino, né? E o desenho dele é justamente esse. Embaixo nós temos aí o desenho de um diodo e a barrinha do catodo. Ela tem um anelzinho marcando que ali é o lado negativo, o lado do catodo. Vamos observar essa curva muito interessante da polarização de um diodo e vamos entender como funciona também o diodo Zener, né? O diodo Zener é um diodo especial que numa polarização inversa, né? Nós conseguimos, independente do valor de tensão, mantermos uma corrente constante, né? Qualquer variação de corrente, também nós conseguimos o mesmo valor de tensão. Na polarização direta, nós temos uma curva positiva ascendente, ou seja, a corrente ela vai variando de 1, 0, ela vai aumentando quando você vence aquela barreira de potencial, né? A barreira de potencial da polarização, ou seja, o mínimo, e normalmente isso é em torno de 0,7, 0,8 volts, você já faz o diodo conduzir na polarização direta, né? Você precisa de um mínimo de tensão elétrica para que ele possa conduzir, e essa tensão gira em torno de 0,7, 0,8 volts. Então ali nós temos o V0, que é esse valor de tensão, e depois desse valor de tensão você tem na polarização direta uma grande corrente ID. Na polarização inversa, olha que característica muito interessante. Em qualquer valor que você aplique de tensão reversa menos Vz, né, qualquer valor de tensão, ele não conduz, a corrente é simplesmente zero, a corrente ID é zero. E de repente, num determinado valor de corrente chamado de disrupção ou corrente de avalanche, né, o valor de tensão aplicada faz ele conduzir e ter um valor de corrente abrupto, né? Ou seja, o diodo Zener, o diodo de controle de corrente, trabalha justamente nessa região de avalanche. Ele é polarizado de modo reverso para que qualquer valor de tensão aplicada a ele mantenha o mesmo valor de corrente. Muito obrigado por estar mais uma vez assistindo a nossa aula. Na próxima aula nós veremos já o início de transistores. Nós vamos começar a entender como funcionam os transistores. Muito obrigado e até a próxima aula.